englobar todos os níveis da organização. E eu diria que esse, na prática, é o maior erro. Porque, de modo geral, quando a gente olha um plano de cultura de segurança de alimentos das empresas, ele está super focado na operação, nos manipuladores. Mas, muitas vezes, a gente esquece de contemplar nesses planos a média gerência, a liderança imediata, os diretores, porque todo mundo tem que estar engajado na cultura. Toda empresa, eu digo que tem uma cultura, não importa qual seja. A gente, quando chega para fazer um diagnóstico, que a gente vai entender que nível de cultura a gente está falando, mas alguma cultura já tem, mesmo que seja aquela que não é a mais correta e que a gente precisa melhorar. Aquela do entra aqui rapidinho que tá tudo bem, né? A gente tem que entender, então, qual é o nível. Porque quando a gente reconhece as nossas fragilidades, quando a gente consegue, de fato, se despir e ver aquilo que tá falho, a gente vai conseguir criar mecanismos de atuar. Então, não existe uma receita de bolo, né? Eu não posso dizer isso funciona na planta de todo mundo. Cada empresa tem suas características. Então, vai ter ações que vão funcionar em algumas e outras vão funcionar em outras empresas. Posso trazer aqui alguns exemplos que a gente vê por aí no mercado que funcionam muito bem, que deram certo para algumas empresas e que talvez também deem certo para a empresa que vocês trabalham, né? Eu acho que engajar as pessoas através de atividades motivacionais é um ponto super positivo. Eu já vi empresas que convidaram os colaboradores a criar paródia sobre o tema. Já vi algumas criarem teatros, onde o pessoal mesmo dramatiza o acesso sanitário, uma pessoa fazendo, a outra passando sem fazer, e eles se autofilmam fazendo aquilo, e depois passam nos refeitórios para todo mundo ver. Tem aquele momento da risada, da descontração, mas essas informações de maneira leve, elas são melhor absorvidas do que muitas vezes a gente ficar com as pessoas numa sala só passando aquilo que é certo e errado. Porque, de novo, a gente também não está dando muitas vezes o propósito, né? O porquê que elas têm que fazer aquilo. Então, trabalhar outra coisa que eu também já vi, todo mundo que tem uma boa atitude, uma atitude positiva com relação à cultura. Por exemplo, a pessoa disse, entra aqui rapidinho, ele disse, não, eu não vou. Aí o colega vai lá e diz, tenho lá um espaço, tipo uma caixinha, onde eu vou elogiar uma atitude que eu vi o meu colega fazer. E a pessoa vai lá e coloca, eu, Paloma, do setor da qualidade, vi o Joãozinho do setor lá do recebimento pegando uma matéria-prima que caiu direto no chão e colocando para descarte. Eu achei que foi uma atitude super correta, ele entendeu aquilo que estava por trás. Então eu estou validando e eu estou dando um elogio ao meu colega. Isso vai entrando numa caixinha de sugestões e no final do mês tu pega aquilo e tu faz reconhecimentos públicos nos murais com essas pessoas. Então são formas que a gente vê hoje na prática serem implementadas e que têm trazido bons resultados. Por isso que se fala muito na cultura positiva, pessoal, e não punitiva. A gente trabalhar só com a punição, né? Se não fizer certo, se não cumprir a BPF, vai levar uma advertência. Essas ações, elas não estão mais alinhadas com aquilo que é o propósito de cada um de nós no dia a dia das nossas empresas. A gente quer ir trabalhar num lugar que a gente se sente bem, que a gente faz uma coisa que a gente gosta e que no final do mês a gente vai ser reconhecido não só financeiramente, mas também pelas coisas que a gente trouxe para contribuir positivamente para a empresa. Alguém quer? Acho que eu sempre digo assim, né? Você fazer o certo é uma escolha. Então, o operador, a gente não tem o botão que diga que ele vai escolher. A gente não tem esse botão. A gente pode dar toda a caixa de ferramenta, toda a instrução, mas a gente não tem esse botão. Eu não tenho poder sobre isso. Então, isso realmente, como o Paulo falou, depende muito de gerar essa cultura. Eu lembro de um caso que para mim me marcou muito, assim, até porque geralmente nas empresas que eu trabalho, meus filhos consomem os produtos de lá. Isso tem uma coisa que me dói, é imaginar meu filho consumindo produto inseguro. Meus filhos, né? E aí um ponto que é super relevante, eu lembro que eu fui na linha fazer uma inspeção de limpeza, e a linha, quando eu passei justamente naquele ponto, né, que não é de fácil visualização, mas era para ser limpo, né? E aí uma zona 2, não era uma zona 1, eu tirei basicamente meu dedo, né, meu papel wipe lá, saiu todo preto. E antes de eu abordar o operador, eu respirei. Eu estava naquele dia bom, né? Porque tem dia que você não tá bem, assim, você... Como diz, naquele dia, como falou aqui, né? Você não tá bem, vai para casa. Não é tão simples, né? Mas assim, nesse dia, eu não tava virado, né? Não tava nesse dia. Mas, nesse dia eu respirei, cheguei pro operador, perguntei como é que ele tava, né? Era um operador que eu sempre procuro saber as pessoas pelo nome, que eu acho que dá uma grande diferença isso na operação. E eu perguntei pra ele como é que ele tava, ele estava bem, ou seja, pô, o cara tá bem, né? Não tá nada, e não foi aquele bem automático, foi bem, sorrisão e tal. Aí eu falei, olha,
sabia que o produto que meu filho mais gosta, dessa linha aqui exclusiva, ele, eita, coisa boa, o meu também. Aí fez pronto, foi agora no coração dele, né? Vou dar aquela flechada, né? Não vou nem dizer flechada, vou dizer flechada. Aí eu fui lá no operador, fiz, ó, vê isso aqui. Quando eu fiz assim, imagina teu filho comendo isso aqui. Cara, ali moveu cultura. Porque ali, e a lágrima desceu do olho dele, assim, literalmente. Foi um negócio tão profundo, assim, eu acho que foi a vez que eu fui mais certeiro, porque eu fiquei tão indignado, porque eu sabia que meu filho gostava tanto ali daquele produto, que ele parou assim, encheu o olho d'água e falou, Rafael, nunca mais eu vou deixar minha linha assim. Então, isso que eu digo, gente, é onde a gente consegue tocar as pessoas e fazer que eles façam o certo, que é uma questão de escolha, e eles sejam agentes de mudança. Exatamente, né? Então, continuando, Rafa, tá? Aí vai, né? Vamos lá agora para uma parte técnica e que pegando cultura aí, tá? Compartilha com a gente qual foi o maior desafio após um resultado positivo e o que fez para corrigir. E aí, né? Não só fez para corrigir, mas assim, o que você teve que fazer de envolvimento com as pessoas? Pessoal, olha, tem um positivo de patógeno. Eu acho que com a cultura que a gente tem, a gente fala até da cultura de recall, né? Então, se você for lá no FDA, der um Google, você vai ver, existem inúmeros recalls. E recall no Brasil é um pânico, né? Eu digo porque eu trabalhei numa empresa que em 80 anos não tinha tido recall, teve recall antes de ter esse boom de rede social. E hoje a gente sabe que a velocidade da informação está muito forte. Então, assim, só basta uma foto, um GIF, vou nem colocar um vídeo, vou falar um GIF, né? No momento errado, que acaba a reputação de empresa e, consequentemente, impacta no emprego das pessoas. Esse caso mesmo que eu falei do recall depois de 80 anos, a fábrica perdeu 60% de volume e depois ela vendeu essa operação. Falando que eu vivi, que eu estava nessa época, mas a fábrica não era minha, mas eu não trabalhava lá, quem dera a fábrica ser minha. Mas vamos lá. Na época que eu vivi, quando tinha, na verdade, o que aconteceu? Eu fui o mensageiro do apocalipse. A gente fala muito de metodologia, a gente não abordou esse tema aqui, mas muitas vezes a gente tem um problema, não sabe que a gente sabe medir. E aí fica aquela comparação do banana com laranja, né? Então o que acontecia? A gente tinha vários resultados ausentes, todo mundo estava achando que estava o máximo, chega eu, né, novo na empresa, vi que tinha um portado metodológica, vamos mudar. E aí vem o preço da mudança. Quando eu comecei a mudar e a mostrar, né, deixar o plano mais robusto, todo mundo elogiou, o plano tá legal, o plano tá dando tudo bem. E aí começou, 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo. E aí começaram, o laboratório tá certo? Manda para fora. Eita, confirmou. O laboratório continua certo? Tá errado, tá não sei o quê. Aí, nesse daí, o que aconteceu? Depois parou de apresentar o problema. Por quê? A gente analisava em placa, né, consequentemente conta colônias. E eu mudei o método para genética, né? Então comecei a usar o PCR. Então, o que eu olhava antes a olho nu, coloquei uma lupa lá e comecei a ver o problema. E aí a gente via, por que eu fiz isso? Porque o produto acabado ele já era analisado de forma genética, a parte biomolecular. E o ambiente a gente monitorava com petrofilm. Então o ambiente era 0, 0, 0 e o produto começou a dar. Nessa daí, gente, começou a gerar uma perda de 33% no processo. Aí você coloca aí na casa dos milhões, tá? Se você for para colocar isso ao longo do ano. E aí, assim, foi muito difícil, porque como eu lhe disse, né? Antes não tinha, pessoal, antes não dava, teve um histórico em 1900 bolinha e tal. E aí, o que aconteceu? Teve uma inundação, tem toda uma roteirização do que aconteceu, o problema, teve uma inundação na fábrica, foi feito um plano de choque. Consequentemente, isso ficou lá atrás. Na época, a gente não tinha recurso para fazer sorotipagem, então, assim, para entender a cepa, de onde vinha e tal. E aí, eu comecei a olhar meu plano, ao invés de olhar por petrifilm, né, trazendo essa solução, eu comecei a olhar por biologia molecular e comecei a estreitar meu problema. Então, o que eu digo assim, é muito importante, quando você fala em monitoramento ambiental, você conseguir olhar a sua fábrica de fora para dentro. E dentro, entenda, onde tem contato com o produto. Então, se você controla muito bem aqui e aparece aqui, tem alguma falha aqui, tá? A não ser que você tenha um biofilme específico ali. E aí eu fui entender a história e tal, e aí eu acho que a grande virada de chave foi, primeiro, colocar a metodologia certa para entender o meio ambiente, entender a parte ambiental.
E aí eu mudei, né, de Petrifilme para molecular. Então isso me deu uma segurança melhor. Trabalhar com estatística. Então, se para você ter ideia, a literatura fala que uma fábrica láctea, né, que trabalha em média de percentual de contaminação de 3%, benchmark é 1%. Se você não estiver pegando contaminação, faça rodízio. É muito importante, recentemente eu tive até no CLASA, foi reiterado, né, essa necessidade de você fazer um rodízio. Então entenda, né, porque está tudo zero, está tudo bem. É muito melhor você pegar no ambiental do que você pegar no seu produto acabado. Então, aí a grande virada de chave foi, aí falando da alta direção, foi levar isso em números reais. E aí, quando eu comecei todo produto que foi destruído, tudo que poderia impactar, eu lembro muito bem dessa reunião, que eu projetei, e aí agora existe tudo, mas eu usei o velho PowerPoint, e quando eu coloquei o valor, eu fiz duas formas dos valores, tanto a perda direta, que a perda a gente fala de supply chain, né, que é o custo de conversão, como também a perda de venda. Então eu coloquei as duas perdas lá, e coloquei aquela animação que cresce na tela assim, sabe? Então eu lembro como fosse hoje, assim, o diretor para todo mundo assim, fez, entenda, eu preciso que vocês resolvam, não pode ser assim, tá perdendo tantos R$1.000 aqui, só dessa vez, pela projeção que ele fez, vai perder milhões. E aí a gente entendeu que a gente tinha uma esteira, a esteira era 360, onde toda essa mistura, ela caía entre as engrenagens e ali tinha um biofilme. Então realmente, por mais que você persistisse, fizesse limpeza, o que acontecia? Quando eu fizia limpeza de choque, eu tirava aquela camada proteica, e aí começava as células vegetativas, consequentemente, tá ali explodindo e crescia. Não é à toa que eu fiz um estudo até de tempo de contaminação. Então, por exemplo, quando após sanitização, nada. Após 18 horas de produção contínua, começava a dar. Então eu consegui, fiz várias amostragens. Foi uma dissertação, tá, gente? Então, assim, mas foi massa, aprendi muito, vivi ali na fábrica, eu coloquei meu notebook do lado da linha, mas, assim, foi o lugar que eu posso dizer que eu mais aprendi de monitoramento ambiental. Legal, Rafa. Eu quero. Às vezes, quando a gente vai avaliar um fornecedor em auditoria, a gente espera que esteja 100% maravilhoso, né? Mas se na nossa fábrica não é maravilhoso, do fornecedor também não é. Se você vê que as análises estão tudo perfeito, o monitoramento tudo perfeito, realmente é o mundo ideal, né? Mas, gente, desconfie. Ele está te mascarando, nunca teve pragas, né? Nunca teve nada. O que a gente tem que entender é que problemas acontecem na nossa fábrica e na dos outros também. E como eles resolveram, né? O importante é a gestão da não... Então a gente não pode, não deveria, esconder essas não conformidades. Porque se a gente não mostra, não resolve. Se a gente não monitora, né? A gente não melhora. Né? Então o fornecedor também, se a gente olhar lá um positivo para a listéria de ambiente, ok, mas o que você fez? Qual é o controle que você tem? Esse produto foi liberado, não foi? Reteu lote? Então, como fez a gestão? Não vamos esfolar o fornecedor achando que tem que ser perfeito, né? Ou mostrar isso, né, numa auditoria que é tudo perfeito. Não é. O importante é a gestão, porque a gente sabe que é perfeito. O problema acontece toda hora, né? A gente sabe, fábrica, como é que é. Deixa eu complementar um pouquinho no tema da própria Ana, né, da auditoria. Tem muitas empresas que não querem mostrar suas fragilidades para o auditor, porque eles acham que o auditor vai pegar aquilo para dar uma não conformidade na sua auditoria. Gente, não. Se vocês mostraram que apareceu uma contaminação na fonte de água, por exemplo, e vocês têm a tratativa, a reanálise e está tudo bem, o auditor vai validar isso como muito positivo. Vocês tiveram a ação, que é isso que importa. Vocês identificaram o problema, vocês tomaram a ação que tinha que ser tomada, garantiram a quantidade de uma produção segura. Agora, não ter nada, o auditor também fica com uma pulga atrás da orelha. Não tem nenhuma não conformidade do processo. Como não, gente? Todos os auditores e auditores de GFSI, eles têm como requisito um tempo de fábrica. Eles têm que ter vivência na indústria. Então, eles sabem que problemas acontecem. Mostrar um relatório todo lindo começa a dar indícios de que tem fraude nos documentos. E agora aqui está trazendo uma pontuação bem específica da SQF. A SQF coloca lá nos requisitos do auditor, está lá no livro de vocês, que se o auditor identificar que pode haver fraude sistêmica na documentação, ele pode suspender a auditoria e não aprovar o site. Porque é isso, a gente não quer que ele vá lá olhar papéis que foram construídos para aprovar uma auditoria. A gente quer que o auditor chegue na banda de vocês, que eles vejam a realidade, que vocês têm fragilidades, mas que vocês têm times de melhoria
estão trabalhando continuamente para garantir que o alimento na saída vai estar seguro. Até pegando esse gancho, né, Palova, como certificadora, né, e a gente foi bem desafiada aqui pelo Christian também sobre quais são os efeitos da auditoria, né, o quanto que as empresas se preparam para esse momento da auditoria. E a gente sabe que o auditor ele sempre vai estar, como a Palova disse, pelo treinamento dele, buscando avaliar o que é a verdade, e se a verdade não condiz com os documentos, vai ser identificado, vocês podem ter certeza, não tem como tapar o sol com a peneira, né? O auditor ele vai identificar, ele vai construir trilhas para que ele possa realmente validar ou não aquela realidade que os papéis estão mostrando. Então, não acreditem que fazer tudo na véspera vai funcionar. Eu acredito que a gente precisa ter realmente, né, o trabalho de construir essa cultura todos os dias, trabalhar da forma correta para que a gente tenha um resultado realmente real, né? E para que os nossos filhos, as nossas famílias tenham alimento seguro, né? Então, lembrando disso sempre, o que a gente faz, a gente também consome, né? Então, é importante que a gente esteja bem comprometidos com isso, e lembrando isso a todos, a todo tempo dentro das empresas. Legal. Então, continuando com você. Olha, já está quase acabando. Vamos lá. É para você essa. Muitas vezes a gente percebe que avanços em sustentabilidade exigem esforços coletivos, fornecedores, distribuidores, varejistas e organismos de certificação. Quais mecanismos de colaboração ou parceria você tem visto funcionar melhor para acelerar o progresso sustentável na cadeia de alimentos? E como nós, na indústria, podemos nos engajar de forma mais eficaz? Grande, né? Essa é grande. Então, pessoal, já esqueci o começo, né? Não tem álcool no meu drink, gente. Então, o que acontece, né, pessoal? A gente tem que participar, com certeza, a sustentabilidade requer colaboração. Isso é básico, né? Tanto que quem já fez um inventário de emissões, já foi pesquisar, né, as questões aí associadas a isso, sabe que existem diferentes escopos de atuação. Aquele que está dentro da minha fábrica, aquele que está dentro da minha zona de influência e aquele que está no meu fornecedor, né, e outras partes interessadas. Então, a gente só consegue resultados positivos quando há colaboração de todos esses elos. Isso falando de meio ambiente ou falando também das questões de governança, por exemplo. Quando nós nos propomos a nos certificar, vocês precisam movimentar toda a cadeia de fornecedores. Aquilo que vale para vocês, vale para o fornecedor também, né? Foi o que alguém aqui comentou, não lembro quem, mas você precisa, né? Você vai decidir receber um produto que você tem confiança nele, ou você vai se estabelecer processos para descontaminação e trabalhar com um produto que vocês já sabem que não vem conforme, e assumir esse risco e esse custo. Então, todas as práticas, sejam sociais também, todas as normas sociais, pessoal que é auditado em SMETA, em outras normas aí da responsabilidade social, as usinas principalmente, né, que a grande maioria dos clientes de vocês pede essa norma. Vocês sabem que vocês precisam também obter o compromisso dos seus fornecedores com relação às práticas sociais, né? É uma reação em cadeia, requer que todos os elos estejam bem amarrados, senão o resultado que a gente vai obter não é o mais adequado e não vai contribuir para aquilo que a gente espera, com a sustentabilidade, que os negócios, que as